Bom dia, gente linda de Praia Grande. Hoje estou com a maior pressa, estou em cima da hora, mas eu quero fazer esse vídeo para vocês e fazer da melhor maneira possível. Eu tenho falado já no estilo infinito e explicado que todas as formas do estilo infinito podem sair de dentro de um único ponto. Eu espero comprar um material para começar a mostrar a vocês como isso é possível e inclusive tirar daquele ponto as formas que façam até painéis tipo primitivos e uma série de outras coisas. Mas eu hoje quero falar no que eu já falei num vídeo passado, que seria a arqueologia infinita, que parte das formas. Ou seja, você pode chegar, ir num lugar, começar a escavar, encontrar culturas antigas, onde elas usavam formas artísticas antigas. Existe a arqueologia de campo, a arqueologia de biblioteca, e você pode fazer uma coisa muito mais fácil, que faz com que você descubra todas as formas possíveis em qualquer cultura existente do passado, do presente e até do futuro. Todas as formas possíveis, seja no planeta Terra ou seja em outro planeta, por mais distante anos-luz que esteja, de alguma cultura, se é que existe por aí. Então, mediante isso, o estilo infinito abre a possibilidade de você descobrir formas que outras civilizações usaram e civilizações que nem foram encontradas, das quais nós nem temos mais conhecimento da existência delas. Então, não existe buracos na cronologia e na história, digamos, das formas através do estilo infinito. Você pode recuperar todas, ainda mais agora com a inteligência artificial. E o que ocorre? Quando os povos começam a criar, a ter manifestações artísticas, cada um começa a ter formas específicas, escolher formas que mais se adaptam ao ambiente delas, à ideia delas, ao arcabouço mental delas, e à época cronológica e de evolução delas. E isso demora, às vezes, milênios, né? Tem povos que você descobre que existiram há 1000 anos atrás e durante 1000 anos tiveram aquela cultura. Alguns você não vai descobrir nunca, nós não vamos mais descobrir. E então é como aquela história, formas como as gregas, né? Aquelas formas gregas assim nas barras das roupas dos gregos, em algumas cerâmicas, são as conhecidas gregas. Nos povos pré-colombianos tem também umas formas parecidas, mas bem diferentes, que caracterizam a cultura e o estilo deles. E tudo isso demora muito para ser formado de uma forma natural como era antigamente. Só que através do estilo infinito, você pode criar possíveis formas e possíveis estilos que poderiam existir numa determinada camada da cebola cronológica. Então, existem aquelas formas típicas do Egito, aquelas formas típicas dos povos pré-incaicos, e aí você pode criar, inclusive, artisticamente, civilizações inúmeras, né? Com signos totalmente diferentes das que você conhece hoje, como são as gregas ligadas aos gregos e aquelas outras barras criadas pelos pré-colombianos, e é isso que eu vou depois ensinar vocês a encontrar suas próprias formas nesse sentido,
e poder criar, né, formas dentro dessa cronologia dos trabalhos geométricos e artísticos mais ligados ao primitivismo, até chegar lá no infinito. E foi assim que eu vou dar o exemplo de todo um grupo de criação artística nesse sentido, né, que eu desenvolvi. Eu desenvolvi muitos, mas esses principalmente que poderiam, se eu tivesse vivido no passado, influenciar e passar a ser parte de um povo, de uma cultura antiga, não é? Então, nós não precisamos só existir no mundo, que existe aquela cultura egípcia, naquele patamar da cebola, interessante, artístico, agradável visualmente, só os pré-colombianos ou só os índios Marajoara. Nós podemos ter uma riqueza infinita. E aqui está, por exemplo, lá os totens da Ilha de Páscoa. Tudo isso é uma cultura rica, enriquece nossa cultura. Mas eu poderia dizer que eu sou uma arqueóloga, eu descobri um povo antigo e eu descobri uma expressão artística antiga e eles faziam totens assim. Só que eu criei isso, eu não descobri de forma arqueológica, eu criei através do estilo infinito. E tem uma característica que os povos pré-incaicos têm, eles põem a língua. Os maias e os olmecas, eles fazem aquelas máscaras e eles botam língua. Tudo deles tem língua. Então, cada povo tem uma característica, cada povo tem uma maneira de se expressar artisticamente. Os incas, eles já sai um negócio assim de dentro da boca deles, que parece uma língua, mas significa a fala, a importância que eles dão à fala, ao orador, né? E aqui está uma expressão artística que eu criei como se eu tivesse vivido naquela camada de cebola de uma época, de um povo, e uma criação artística naquele sentido. E, no meu caso, eu criei as máscaras todas sorrindo, e por um motivo, inclusive, também, que eu vou falar mais lá adiante, eu criei todos os meus totens, todas as minhas máscaras sorrindo, porque o sorriso é contagioso. E eu queria continuar, como já foi comprovado que meus trabalhos contagiam com alegria, apesar de tudo que eu passei. Eu uso a minha arte justamente para expandir meu sentimento de coisa boa, de alegria, para me afastar das coisas ruins que eu passei realmente na vida. Então, eu estou aqui mostrando como, então, eu fiz uma criação dessas e espero que futuramente vocês aprendam, eu vou dar aula, vocês também terão condição de criar a de vocês. Lembrando que a gente não deve copiar nada, tá? As minhas coisas são registradas, mas nem é por causa disso, mas as pessoas têm valor quando... Aqui estão meus totens existem, né? E vocês vão ver que uma das minhas características é que meus totens são 3 máscaras. Eu sou famosa, minhas máscaras são famosas, então aqui está um totem, né, desenvolvido nesses parâmetros. Aqui eu vou mostrar separadamente, está o totem da cabeça, de uma cabeça, mas isso aqui é outra máscara. Aqui tem uma máscara, não é? Aqui tem uma máscara, não é? Isso aqui poderia ser uma echarpe, mas e aqui são os braços dele. Ao mesmo tempo que poderia ser uma coisa, no conjunto se torna outra. Aqui é a máscara de baixo. E o ombro dele, o ombro da máscara de baixo forma o pé, né?
Então, eu consegui fazer a cabeça, tronco e membros apenas com máscaras. O que forma meus totens são máscaras. Todo o totem, cabeça, corpo e membro são formados de máscara, unicamente máscara. São 3 máscaras, não é? Então tá aqui, ó, máscara, cabeça, tronco e membros. Tá aqui a parte de baixo e assim eu faço. Isso, eu faço painéis coloridos, cada um de uma cor. Eu peguei esses 2 aí dessa mesma cor. Eu nem estou com as coisas aqui, eu dei um jeito para conseguir fazer esse vídeo para vocês. Então aqui tá, ó, aqui é uma máscara, aqui é outra máscara e aqui será outra máscara. Então o pé da minha máscara será o ombro da máscara de baixo. Aqui eu já fiz uma gueixa e já, em vez de fazer partido assim, eu já fiz uma gueixa sentada, né? Ela está sentada, aliás, os povos pré-colombianos faziam muito isso, né? Ela está sentada, aqui a cabeça, o tronco e a parte da frente da canela dela sentada, da roupa dela. Máscara, máscara, máscara. Então, isso é uma característica, uma possibilidade aberta pelo estilo infinito, que depois eu vou mostrar a vocês mais a técnica de como vocês, através do ponto, vocês conseguem tirar formas originais, escolher aquelas que vocês preferem e como trabalhar nesse sentido, né? Inclusive ligado a esse tipo de arqueologia, que pode ser até arqueologia cósmica, porque, como eu disse, isso poderia ser uma coisa que poderia ter sido feita numa cultura nessa época de casca de cebola, nesse patamar do tempo, tanto aqui como em outro planeta possivelmente existente, com alguma civilização, se é que existe ou não. Mas mesmo não existindo, a possibilidade de existir ligado à possibilidade das formas é uma realidade, mesmo que não exista. Existe a possibilidade dentro dessa matéria-prima chamada forma.